Pessoal, o tema da palavra hoje é o Deus do agora. O Deus do agora. Esse tema, eu pensei nesse tema, pessoal, por quê? Nós, como adolescentes, quando vem o assunto de Deus, que Deus está falando com a gente, Deus quer fazer algo nessa geração, a gente sempre pensa em preparo, a gente ouve, a gente escuta na nossa adolescência, e a gente vai ser alguém no futuro. O que a gente não pensa é que Deus tem algo para fazer agora. Amém? A gente esquece que, sim, Deus nos chama futuramente, Ele tem grandes planos, Deus tem um chamado para cada um de nós no futuro. Deus quer que a gente se torne uma pessoa boa, um bom cristão, aquele que segue os passos de Jesus. Mas a gente esquece que Deus quer que a gente faça algo agora. Deus quer que a gente saia do nosso lugar nesse momento. E isso é para te causar um certo desconforto, porque não é fácil. Não é fácil fazer algo para Jesus. Não é fácil você andar nos caminhos de Jesus. Principalmente no momento que você está vivendo na sua vida agora, na escola, com muitos amigos. Não é fácil ser um cristão. Não é fácil você estar no âncora toda semana lá na sua escola. Nossa, eu falei certo, eu achei que ia confundir, eu ia falar a linha de frente. Estava pensando nisso uns 15 minutos antes de começar a celebração hoje. Desculpa, pessoal, estou falando sozinho aqui. Para começar, quem já recebeu, pessoal? Quem já recebeu uma palavra de Deus que, sei lá, uma coisa muito massa, você estava lá no seu devocional, ou até, sei lá, uma palavra profética. Um profeta chegou da igreja, um líder, um supervisor da igreja, chegou para você e falou: meu, Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer aquilo, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te usar agora. Quem já aconteceu isso com você? Ou no seu devocional, você já ouviu Deus falando com você, falando: meu, nossa, essa palavra de Deus é para mim, eu estou escutando algo agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você fez com isso? O que aconteceu depois dessa palavra? O que aconteceu depois dessa mensagem, desse profeta? Ou até da revelação que você teve fazendo o seu devocional? Qual que foi a consequência? O que aconteceu depois? Ou até mesmo, sei lá, uma coisa, vamos simplificar. Você prometeu, no começo do ano, dia 1º de janeiro, você lá na sua festa de ano novo, você falou: Deus, eu vou fazer devocional todo dia do ano. Eu não vou deixar escapar um. Não vou perder nenhum. Ou sei lá, você fez o propósito de... uma vez por semana eu vou na sala de oração pelo menos ficar 1 hora. Vou ser um bom crente, vou sair da minha zona de conforto, vou vir aqui para a igreja quando eu podia estar saindo. Quem já falhou nessas promessas, pequenas promessas que você já fez? Eu já falei. Eu já deixei de fazer o meu devocional. Eu já deixei de fazer o meu devocional. Acontece. Mas eu sinto que Deus quer levar o nosso ministério, Deus quer levar você a um novo nível. Um novo patamar, um novo nível de relacionamento com Jesus. E o que eu queria falar para você, olha para a pessoa do seu lado e fala para o garotão bonitão do seu lado, para a menininha. Se você estiver do lado do seu crush, não revele isso. Eu aprendi muita coisa com a Fabiola, e uma das coisas que eu aprendi é essa palavra, que eu tinha que usar mais essa palavra, crush. Uma coisa muito legal. Na sexta-feira do âncora, logo depois do âncora, eu tive que dirigir ela, a Fabiola, e o Samuel para Marília. E o Parque, meu parceiro de viagem, me acompanhou. Então a gente saiu daqui, era meia-noite, chegamos lá 3h30, umas 3, né, mais ou menos. E chegamos aqui em Londrina de volta umas 5 e pouco. Bate e volta, tal, bem divertido. Mas uma coisa que aconteceu foi, a Fabiola deixou a Bíblia dela no meu carro. Então você que é bem fã dela, a gente pode conversar um pouco depois. Eu vendo a Bíblia dela para você, eu faço um precinho, tá? Tentar lucrar, né, um pouquinho. Essa viagem não foi
tão divertida assim quando eu queria. Pessoal, na Bíblia, a gente encontra vários personagens que ouviram uma mensagem de Deus, ouviram a voz de Deus e responderam. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Sei lá, você que talvez não tenha tanto conhecimento do Antigo Testamento, você pode falar uma pessoa como Eliseu, ou até Elias, Adão, Abraão, pessoas que ouviram a voz de Deus e fizeram no exato momento. Deus deu algo, Deus mostrou algo que eles tinham que fazer e eles saíram do lugar e fizeram. A gente tem tantos exemplos na Bíblia e a gente acaba às vezes não seguindo esses exemplos, pessoal. A gente acaba, porque o que acontece? Vou ser bem sincero com vocês, hoje, você pode ter uma maior revelação do Espírito de Deus que Elias tinha, que Eliseu tinha. Não porque você é diferente, não porque você é especial, não porque você fez alguma coisa, mas porque um cara chamado Jesus morreu na cruz e pagou um preço para você ter esse livre acesso. E esse cara, eu estou falando tanto de Elias que ele está na minha cabeça. Elias, eles fizeram tantas coisas na Bíblia, tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais. Você fala, sei lá, Elias, por exemplo, uma carruagem de fogo veio, buscou ele e levou ele para o céu. Você fala, que isso? E você, que nós temos uma revelação maior ainda do Espírito Santo, por que coisas incríveis não acontecem ao nosso redor? Por que o sobrenatural não acontece ao nosso redor? Por que as coisas simplesmente não acontecem? Eu acho que tem que vir de uma resposta nossa. A gente tem que entender o nosso propósito. Nós devemos entender que nós sim temos um chamado. E não um chamado que vai acontecer daqui 20 anos. Mas um chamado que devia estar acontecendo agora. Porque o seu chamado é um caminho. O seu chamado, você vai falar, eu vou usar eu como exemplo, eu vou ser um pastor. Eu vou ser um pastor em tantos anos. Eu tenho que dar passos para chegar nesse lugar. E na sua vida não é diferente. O lugar onde que Deus te chamou, você tem que tomar passos. E você tem que sair do seu lugar. Você tem que tomar posse daquilo que Deus tem te dado. Amém? A gente vai falar sobre Jesus hoje, porque não existe melhor pessoa do que Jesus para a gente usar como exemplo, para a gente conversar. Então, abre sua Bíblia, você que está com Bíblia, você que está com o seu aplicativo aí no seu celular. Em João capítulo 4, são histórias bem legais da vida de Jesus. Então, o tema da palavra é o Deus do agora. E eu quero falar sobre 3 motivos porque Deus quer mover na sua vida agora. Quer mover através da sua vida agora. Você abriu em João capítulo 4? Quem já ouviu essa história? Quem já conhece essa história? Jesus e a mulher samaritana. Até o pastor Mike Heron estava falando sobre essa história semanas atrás no congresso Paixão e Visão, você que veio. É uma história muito interessante. Uma história muito legal, porque Jesus sai da zona de conforto dele. Jesus está precisando, ele tá com sede. Os discípulos vão para a cidade para comprar alimento. E ele acaba ficando sozinho. Eu acho que ele fez isso de propósito. Eu creio que ele fez isso de propósito. Ele sabia que ele ia encontrar essa mulher. E ele encontra essa mulher. E ele tem um encontro muito pessoal com essa mulher. Ele tem um encontro real com essa mulher. E a vida dessa mulher é transformada. Mas não só a vida daquela mulher é transformada. A mulher volta para a cidade de Samaria. E ela começa a contar que ela teve um encontro com esse profeta. Ela teve esse encontro com o Messias. E as pessoas ao redor dela são tocadas. Vamos ler o versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele.
com eles, perdão. E ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pessoal, quando você começa a caminhar no seu chamado, quando você começa a pôr em prática aquilo que Deus te mostrou, as pessoas ao seu redor começam a ser transformadas. Uma coisa que é muito especial do seu chamado, aquilo que Deus chama você para ser, aquilo que Deus chama você para ser, é que ela não apenas afeta a sua vida, esse chamado não apenas afeta a sua vida, e sim afeta as pessoas que estão ao seu redor. Quando você tem essa luz dentro de você, é impossível você esconder essa luz. Quantos amigos da sua escola conseguem falar de você? Meu, esse cara tem algo diferente. Esse cara tem... Eu olho para ele e vejo que ele é um cara diferente. Vejo que ela é uma menina diferente. Quantos de você fazendo uma autoavaliação, você olha para si mesmo e fala: isso acontece comigo. Posso estar sendo um pouco duro com vocês, mas é a realidade, pessoal. As pessoas que estão ao seu redor, elas têm que ver, elas precisam. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós, não é só para você. Não é só para mim, não é só para a gente que está nesse lugar. O Espírito Santo veio para convencer aquelas pessoas que estão lá fora. Você já tem um conhecimento do Espírito Santo, você já encontrou a salvação, Jesus já tocou o seu coração. Quando que o Espírito Santo vai poder tocar a vida delas? Das pessoas que estão lá fora. Se você, que devia estar fazendo o seu papel como um bom crente, como um bom cristão, aquele que vive os caminhos de Deus, mas você não tem feito o seu papel, isso deve gerar certo peso no nosso coração, porque o real Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você, ele atinge outros. Ele te tira da zona de conforto. Você sai da sua zona de conforto por livre e espontânea vontade, simplesmente porque o Espírito Santo te toca, te move, te leva a fazer coisas que você às vezes nem quer fazer. Pessoal, continuando no capítulo, tem a segunda história. Achei muito engraçado. Quando eu estava estudando, eu peguei histórias uma em seguida da outra. Porque o que eu vejo? Jesus, diariamente, ele estava tocando as pessoas. Um dia após o outro, ele estava sendo usado por Deus para operar milagres, para alcançar pessoas. E eu vou ler a história do versículo 43, que é a história que Jesus curando o filho de um oficial, um judeu que trabalhava para Roma na época. Eu vou ler do versículo 43 ao 53, então, eu sei, são 10 versículos, então presta atenção, é rapidinho. Então, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Então, Jesus ficou 2 dias em Samaria e ele foi para a Galileia. Versículo 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Versículo 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu.
Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. O oficial, ele estava esperando a vinda do Messias. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto Jesus operar no sobrenatural. Ele sabia do poder de Jesus. Ele tinha conhecimento que Jesus era capaz de salvar o filho dele. Logo no primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Não sei se ele estava presente, mas ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo da história. Então, quando o filho dele ficou doente, ele sabia que a única solução era Jesus. Esse cara que transforma água em vinho tem poder em transformar a vida do meu filho. Na sua escola, no lugar onde você, sei lá, onde você trabalha, onde você treina o seu futebol, onde você faz seu balé, não sei o que as meninas fazem hoje em dia, né? A minha irmã fazia balé, eu não sei o que vocês fazem, mas tudo bem. Eu não estou falando que você precisa transformar a água do bebedouro da sua escola em vinho. Mas aquele seu amigo que é viciado em droga, e ele finalmente ele encontra o Senhor Jesus por causa da sua vida, isso é o sobrenatural acontecendo. Porque através dos olhos humanos é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. A vida de uma pessoa pode ser apenas transformada através do poder do Espírito Santo. Então, o sobrenatural, ele tem que, de certa forma, te seguir. Por onde você anda, o sobrenatural tem que acontecer. As pessoas têm que ser transformadas. As pessoas têm que, de certa forma, conhecer o Espírito Santo. Porque simplesmente acontece. Porque você não consegue conter. O final do livro de João é muito claro que todos os milagres de Jesus não estão presentes no Evangelho. Porque Jesus operou tantos milagres que eles não caberiam nem no mundo inteiro. Porque Jesus vivia uma vida seguida pelo Espírito Santo. E o que acontecia? O sobrenatural vinha atrás. As vidas sendo transformadas vinham atrás. Gente, quando que o sobrenatural vai começar a acontecer atrás de nós? Quando que o sobrenatural vai começar a acontecer ao redor de nós? Sabe, seu amigo nunca vai ser transformado pelo Espírito Santo se você não sair do seu lugar de conforto. Se você não falar, se você não fazer algo, sabe, se você sair da sua zona de conforto, se você simplesmente tocar a vida dele e falar uma palavra de vida. Sabe, você não precisa chegar nele e falar: Jesus te ama e ele vai transformar a sua vida. Por que você não começa simplesmente por fazendo elogios? A gente conversou algumas celebrações atrás que a nossa geração é uma geração carente. O Espírito Santo, ele supre essa carência. Ele transforma essa carência. Você é um agente de mudança. Você é um agente de transformação. O sobrenatural tem que seguir os nossos passos, pessoal. O sobrenatural tem que seguir o Espírito Santo. Uma coisa muito importante que eu acabei notando agora no louvor é que o oficial, o último versículo acho que eu li, o versículo 53, diz: assim creram ele e todos os de sua casa. O que isso me mostra? O que isso me mostra? Esse cara tinha visto de longe o sobrenatural. Ele tinha visto de longe o milagre do vinho. Depois ele teve uma experiência real com o Espírito Santo. Ele teve uma experiência onde que a vida dele foi transformada.
E não para aí. A família dele encontra o Espírito Santo, a família dele experimenta da salvação, porque ele teve fé, ele creu. O Espírito Santo não é apenas para a sua escola, o Espírito Santo não é apenas para o seu amigo que senta do seu lado, mas o Espírito Santo também quer alcançar famílias. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo não para, o Espírito Santo não consegue ser contido, porque a partir do momento que o seu amigo é transformado, aquele seu amigo que senta do seu lado na escola, ele é transformado, a família dele percebe, a família dele vê a transformação. E a família dele experimenta um pouquinho do que é o Espírito Santo. E daí vem a sede, daí vem a procura. E é muito mais fácil você alcançar alguém que está procurando algo. Amém? O Espírito Santo quer usar a nossa vida. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você bonitão, você bonitona. De novo, se for o crush do seu lado, tome cuidado. Diz assim, para encerrar a nossa frase: Jesus quer te usar. Terceiro ponto, pessoal. Vamos lá para o capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Então, o primeiro ponto foi para que as pessoas possam ser tocadas. Você, o Deus do agora, Ele quer te usar, Ele quer te transformar. Ele quer que você caminhe em espírito, para que as pessoas ao seu redor possam ser tocadas. O segundo é para que o sobrenatural aconteça. E terceiro, a gente vai ler agora o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10, me acompanha. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era em aramaico, chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas eram agitadas, aquela pessoa era curada. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Então o que acontecia? Na cidade de Jerusalém, você tinha pensa nesse piscinão. Tinha esse piscinão, um monte de gente lá ao redor, tal. E do nada, Deus mandava um anjo. Ele chegava com a sua colher de pau imensa, de 79 metros, e mexia no piscinão. Então aquela água tinha um toque sobrenatural do Espírito Santo. Qualquer pessoa que entrasse com uma doença, a pessoa era curada. Só pelo fato dela ter entrado na água. A água Deus benzia a água e a água, ó. Então, acontece, pessoal. Esse cara está lá faz 38 anos, esperando o sobrenatural de Deus acontecer. Mas o que acontece? A Bíblia deixa muito claro que o milagre que Jesus operou na vida desse paralítico foi num sábado. Qual que é o problema do sábado? Na cultura de Israel, pessoal, nas leis dadas para Moisés, os judeus não podiam fazer nada no sábado.
Você, no seu sábado, você provavelmente, você assiste seu Netflix, você vem na celebração, aí você sai para comer e se diverte, né? Eles acordavam, dormiam de novo, acordavam, comiam, dormiam, acordavam, faziam nada, iam na casa da avó, brincava de bingo com a avó e voltava a dormir. Eles não podiam fazer literalmente nada. Nada que envolvesse esforço físico. Se você começasse a suar, você provavelmente já estava pecando na cultura deles. Tá? Esse é o nível da coisa. Mas o que me chamou muita atenção? Os judeus que olharam Jesus operando milagre, eles começaram a criticar o cara que foi curado, por ele estar carregando a maca que era usada para ele poder andar, né? Para ele poder caminhar, para ele poder se movimentar, né? Então, o que eu fico de cara? Os judeus que estavam lá, eles provavelmente já conheciam aquele cara. Por quê? Aquele ser, aquele homem, estava do lado daquele piscinão por 38 anos. 38 anos, o cara estava do lado da piscina esperando o toque da água mexida, agitada. E o que esses judeus olhavam? Eles, em vez de ficarem maravilhados, em vez de olharem e falar, meu, você está curado, meu, você foi transformado, você recebeu um toque, eles olham para a maca. Aquele cara provavelmente odiava aquela maca. Quando ele é curado, se fosse eu deixaria a maca onde que ela estava e saía correndo e sei lá, e fazia qualquer coisa. Mas eles olham justamente para a maca. Por que eles olham para a maca? Porque eles estavam vivendo em religiosidade, olhando para o que eles não podiam fazer, em vez de experimentar um pouco do Espírito Santo, em vez de experimentar o toque sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Léo, pode subir com o pessoal, por favor. Você tem deixado de experimentar coisas do Espírito Santo por causa de uma vida de religiosidade? Isso é muito sério. Porque a religiosidade, ela te cega para as coisas que Deus quer fazer na sua vida, para a transformação que tem que acontecer na sua vida. Ela te cega. Ela não deixa você ver o sobrenatural, ela não deixa você caminhar no sobrenatural, ela não deixa você experimentar o Espírito Santo. Ela te cega. Que coisas você tem deixado de fazer para Cristo, por causa desse sentimento de que você, eu estou... E meus status? O que as pessoas vão pensar de mim? Sabe, o Espírito Santo está cansado disso. O Espírito Santo está chamando uma geração que viva o Espírito Santo agora. E não que espere daqui 20 anos para poder finalmente ser alguém que caminha conforme o Espírito Santo, conforme a sua vontade. Sabe, eu estava orando, eu queria fazer duas orações hoje com vocês. São dois grupos de pessoas, mas eu queria citar um versículo que eu já até orei com pessoas que estão aqui nesse salão. Esse versículo se encontra no capítulo 42 de Isaías, versículo 14, para ser bem específico. Isso que Deus falando para Isaías, ele diz assim: eu estou cansado de ficar em silêncio. Eu já me contive, eu já me segurei, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu vou gritar, eu vou fazer barulho,
Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo cansou do seu silêncio. Ele cansou da sua zona de conforto. Ele cansou de você ficar num lugar de paz. No sentido de que, tá tudo bem. De você ficar relaxado. Eu te garanto uma coisa, o seu chamado, para você caminhar conforme o seu chamado, você não vai poder viver dessa maneira. Maneira de sossego, na maneira que está tudo certo, você pensando no seu status. Abaixe sua cabeça. Quero orar com você. O primeiro grupo que eu queria chamar para a gente poder orar, pessoal, é aquele grupo de pessoas que você fala: tá, André, você falou sobre chamado, você falou sobre ser alguém em Deus, sobre eu ter um lugar na presença de Deus, mas eu nunca senti o Espírito Santo falar para mim: você tem um chamado. Você olha, talvez você olha para si mesmo e você diz: eu não tenho valor algum. Por que o Espírito Santo ia querer me chamar para algo especial? Deixa eu falar uma coisa. Mateus capítulo 22 deixa muito claro que muitos são os escolhidos, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Deixa eu te trazer uma revelação sobre esse versículo. Você tem o poder de se tornar um escolhido perante o Senhor. Você tem essa capacidade. Por causa do livre-arbítrio que Deus colocou sobre a sua vida, você tem a oportunidade de se tornar um escolhido para o Espírito Santo. De se tornar alguém que vive conforme o chamado de Deus. Isso é algo muito especial, pessoal, porque quando você entende o seu chamado, quando você entende que você tem um propósito nessa vida, todas as coisas são mudadas, todas as coisas são transformadas. Você caminha numa direção, diariamente o Espírito te revela o que você tem que fazer, com quem você deve falar, pessoas que devem ser alcançadas pelo Espírito Santo. Você tem a capacidade e a oportunidade de se tornar um escolhido perante o Espírito Santo. E o segundo grupo de pessoas que eu queria orar são aquele grupo de pessoas que você diz: sim, eu tenho um chamado, eu já recebi palavras proféticas, meu supervisor já orou por mim, já colocou a mão no meu ombro, já orou por mim, eu sinto que Deus tem algo especial para mim, mas você deixou isso de lado. Hoje você fazendo essa autoavaliação, você fala: eu não tenho caminhado conforme a vontade de Cristo. Às vezes por preocupações, às vezes talvez por você estar pensando mais no seu futuro, por estar pensando na sua família. O altar vai estar aberto. Você que quer vir aqui na frente, você sente um toque do Espírito Santo, que ou você sente que você precisa de um chamado, e eu creio que o Espírito Santo vai te revelar seu chamado nesse momento. O Espírito Santo pode te trazer essa revelação. O Espírito Santo pode te trazer te mostrar esse caminho que você tem que andar. Mas também o Espírito Santo pode transformar o seu olhar, a sua maneira de viver. E o Espírito Santo pode te relembrar do seu chamado, do seu propósito. Vem aqui à frente se você sente que você precisa de oração, você sente que o Espírito Santo está te levando a um nível mais profundo na presença dele. Se você sente que você precisa de um chamado do Espírito Santo,